Lucas vivia em um pequeno bairro no subúrbio da cidade, onde as casas se amontoavam de forma simples, mas acolhedora. As ruas estavam sempre movimentadas, com crianças jogando bola na calçada e os vizinhos trocando cumprimentos na porta de suas casas. Apesar da aparência tranquila, Lucas sabia que sua vida era bem diferente da de muitos meninos da sua idade. Não tinha brinquedos caros nem roupas de marca, mas havia algo que ninguém poderia tirar dele: seu melhor amigo, Max. Max não era apenas um cachorro. Ele era o porto seguro de Lucas, o companheiro fiel em todos os momentos difíceis. Com seu pelo dourado e olhar amigável, Max era um pequeno raio de luz na vida de Lucas, que nem sempre era fácil. Os dois passavam horas brincando no quintal de casa, correndo atrás de uma bola velha ou apenas se deitando na grama, compartilhando um silêncio confortável. Para Lucas, aqueles momentos significavam mais do que qualquer outra coisa no mundo. O garoto, com seus 12 anos, não se importava com as dificuldades financeiras que sua família enfrentava. Seus pais trabalhavam duro, mas as contas nunca pareciam fechar. Mesmo assim, sempre havia um sorriso no rosto de sua mãe, e seu pai, embora cansado, nunca deixava de lhe ensinar algo novo sobre a vida. Lucas sabia que a vida ali era difícil, mas quando olhava para Max, sentia-se no topo do mundo. O cachorro, com sua lealdade inabalável, era seu refúgio. Certa tarde, enquanto Lucas fazia a lição de casa na varanda, Max se deitou ao seu lado, como sempre fazia. O sol começava a se pôr, e o calor do dia dava lugar a uma brisa suave. Lucas sorria, distraído com a sensação de paz que sua companhia proporcionava. Mas algo estava diferente. Max parecia menos animado do que o normal. Em vez de pular em volta de Lucas, ele ficava ali, deitado, com os olhos meio opacos, olhando fixamente para o horizonte. Lucas franziu a testa, preocupado. Max sempre foi um cachorro enérgico, cheio de vida, e ver o amigo tão quieto fez seu coração apertar. Tentou ignorar, pensando que talvez fosse apenas o calor do dia, mas não conseguiu. O olhar cansado de Max, o movimento lento de suas patas, tudo indicava que algo não estava certo. "Vai ficar tudo bem, Max", Lucas murmurou, acariciando a cabeça do cachorro, tentando afastar o medo que se instalava em seu peito. Max deu uma leve lambida na mão de Lucas, como se quisesse tranquilizá-lo, mas o olhar de ambos parecia compartilhar a mesma apreensão. Lucas sabia que aquela tranquilidade estava prestes a ser quebrada por algo que ele não estava preparado para enfrentar. Mas, por enquanto, só podia ficar ali, ao lado de Max, ignorando o medo crescente. Nos dias seguintes, Lucas não conseguia tirar o olhar preocupado de Max. O cachorro parecia mais lento a cada dia. Ele continuava deitado no mesmo lugar, sem a energia de antes, e raramente se levantava para brincar. Quando Lucas o chamava, Max se levantava lentamente, como se estivesse com dor, e às vezes até dava um pequeno gemido. O garoto tentou ignorar o que estava acontecendo, mas não conseguia mais esconder o fato de que algo estava muito errado. Uma manhã, enquanto Lucas ia até a cozinha pegar um copo de água, ouviu um som vindo da sala. Ao correr até lá, encontrou Max deitado no chão, com as patas esticadas e respirando com dificuldade. O coração de Lucas disparou. Ele tentou chamá-lo, mas Max não se mexeu. Seus olhos estavam apagados e parecia que ele mal tinha forças para levantar a cabeça. "Max! Max!" Lucas gritou desesperado, correndo até o cachorro. Ele abaixou-se ao lado de Max, sentindo a respiração pesada do animal, e rapidamente começou a acariciar seu pelo. "Acorda, Max, não me faça isso, por favor." Mas Max não respondeu. Lucas sentiu um nó na garganta e uma onda de pânico o tomou. Ele sabia que precisava de ajuda, mas não tinha dinheiro para levar o cachorro ao veterinário. Sentou-se ao lado de Max e começou a chorar silenciosamente.
Sentia uma angústia que ele nunca tinha conhecido antes, uma sensação de impotência esmagadora. Como podia ajudar seu melhor amigo quando não tinha nada para oferecer? O dia passou em uma neblina de preocupação. Lucas tentou fazer Max se alimentar, mas ele mal conseguia engolir. O garoto ficou ao seu lado o tempo todo, tentando acariciá-lo e dar-lhe água. Mas Max parecia cada vez mais distante, como se estivesse perdendo a força para lutar. Lucas sabia que, sem ajuda, não havia muito que ele pudesse fazer. Naquela noite, quando a mãe de Lucas chegou em casa, ele finalmente falou sobre a condição de Max. Com o coração apertado, ela o levou a um veterinário próximo, um pequeno consultório de rua que, embora barato, não oferecia grandes expectativas. O veterinário, após examinar Max, confirmou o que Lucas temia. Max estava gravemente doente. O diagnóstico foi duro, como uma lâmina afiada cortando a esperança do garoto. Ele tem um câncer e está em estágio avançado, disse o veterinário com uma expressão de pesar. É tarde demais para qualquer tratamento. Vocês terão que decidir o que fazer a seguir. As palavras ecoaram na cabeça de Lucas como um soco no estômago. O que ele faria sem Max? Como enfrentaria a vida sem aquele amigo que sempre esteve ao seu lado? A dor no peito era insuportável, mas ele sabia que sem ajuda não havia muito a fazer. De volta à sua casa, Lucas se deitou ao lado de Max, sentindo o calor do corpo do cachorro contra o seu. Ele sussurrou, tentando convencer a si mesmo de que tudo ficaria bem. Eu vou fazer o possível, Max. Não importa o que aconteça. Você não vai morrer sozinho. Eu prometo. Mas as palavras soaram vazias, como se estivessem em um vazio profundo. O medo tomou conta de Lucas, e ele se perguntou se seria capaz de lidar com a perda de seu melhor amigo. Os dias seguintes foram uma mistura de angústia e esforço. Lucas não se afastava de Max, tentando fazer com que o amigo se sentisse confortável, mesmo sabendo que o tempo estava contra ele. Cada dia parecia ser uma batalha silenciosa. O cachorro, que sempre foi cheio de vida, agora passava a maior parte do tempo deitado, mal levantando a cabeça. Os olhos, antes brilhantes, agora pareciam apagados, e seu corpo, uma vez cheio de energia, estava visivelmente mais fraco. Lucas se sentia impotente. Embora sua mãe tentasse consolá-lo, ele sabia que não havia nada que pudesse fazer além de estar ao lado de Max. Mas a dor e a tristeza eram palpáveis, e as horas pareciam se arrastar, como se o tempo estivesse zombando de seu sofrimento. Ele sabia que teria que tomar uma decisão logo, mas temia o que isso significaria para ele. Uma tarde, enquanto estava sentado ao lado de Max no quintal, Lucas teve uma conversa com sua mãe que mudou sua perspectiva. Ela o observava de perto, notando a preocupação crescente nos olhos do filho, e decidiu conversar. Lucas, ela começou suavemente. Eu sei o quanto você ama o Max. Ele é parte da nossa família. Mas você também tem que pensar no que é melhor para ele. Não podemos deixá-lo sofrer. Lucas olhou para sua mãe com o coração apertado. Mas como vou deixar ele ir, mãe? Como posso fazer isso? Ela suspirou, colocando a mão sobre a dele. Às vezes, a maior prova de amor é permitir que alguém parta quando chegou o momento. Não é fácil, filho, mas é o que ele precisa agora. Ele precisa descansar, e você também. As palavras de sua mãe calaram fundo no coração de Lucas. Ele sabia que ela estava certa. Max estava sofrendo, e ele não queria ver seu amigo assim. Mas como poderia abrir mão do ser que sempre esteve ao seu lado? Como encarar a vida sem ele? Naquela noite, Lucas não conseguiu dormir. Ficou acordado, sentado na cama, ouvindo os sons da rua e sentindo a ausência de Max em seus pensamentos. O peso da decisão pairava sobre ele como uma nuvem escura. O que ele faria? Como tomaria a decisão certa? O tempo parecia correr e a dor que ele sentia era esmagadora. Pela manhã, Lucas acordou decidido. Ele sabia que o momento havia chegado.
Max merecia descansar em paz, sem mais sofrimento. Ele não queria que seu melhor amigo vivesse em dor, nem que continuasse a lutar sem forças. Era hora de deixar ir. Ele foi até Max, que estava deitado na cama, com os olhos pesados, olhando para ele como sempre. Lucas se agachou ao lado dele, acariciando seu pelo com ternura. "Você vai ficar bem, Max", disse ele, a voz rouca, cheia de emoção. "Eu sei que é difícil, mas você vai descansar agora. Eu vou cuidar de tudo. Você foi o melhor amigo que eu poderia ter e sempre vai estar no meu coração. Eu te amo, Max." Com essas palavras, Lucas fez a última carícia em Max, sentindo que, de alguma forma, a decisão estava sendo tomada não só por ele, mas por todo o amor que ele tinha por seu amigo. A dor era grande, mas ele sabia que o sacrifício era necessário. Max merecia paz e Lucas precisava aprender a viver sem ele. O dia da despedida chegou como uma sombra que pairava no ar, mas Lucas estava decidido a fazer o que sabia ser o melhor para Max. Com a ajuda de sua mãe, ele levou o cachorro ao veterinário para o último exame. Durante o trajeto até a clínica, Lucas não conseguia desviar os olhos de Max, que estava deitado no banco de trás do carro, com a cabeça descansando nas patas. A cabeça de Lucas estava cheia de pensamentos, mas nada parecia fazer sentido. Cada pensamento era uma luta interna entre o amor que sentia por Max e a dor da decisão que precisava tomar. Quando chegaram à clínica, o veterinário, um homem de olhar cansado e acolhedor, os recebeu com um semblante grave. Ele se ajoelhou ao lado de Max, acariciando seu pelo com uma leveza que parecia fazer o momento mais humano. Ele sabia que aquilo não era fácil para Lucas. "Está pronto, Lucas?", perguntou o veterinário, com uma voz suave, quase como um sussurro. Lucas olhou para Max, o cachorro que ele conhecia desde que era um filhote. As lembranças de todas as brincadeiras, os momentos de companhia e os pequenos gestos de afeto passaram pela sua mente como um filme em câmera lenta. Seus olhos começaram a se encher de lágrimas, mas ele sabia o que precisava fazer. A dor de perder Max seria imensa, mas ele não queria mais ver seu amigo sofrer. Com a mão trêmula, Lucas afagou a cabeça de Max. "Eu te amo, Max. Você sempre será o meu melhor amigo." O veterinário, com a compreensão silenciosa de quem já viu a dor de muitos donos, fez o procedimento com cuidado. Max, que estava tão fraco, apenas fechou os olhos, como se soubesse que estava prestes a descansar. Quando o veterinário deu o diagnóstico final, Lucas se sentiu como se fosse arrancado do próprio corpo. Max se foi. Naquele momento, um silêncio profundo tomou conta da sala. A dor parecia insuportável, mas havia também uma sensação estranha de alívio. Lucas sabia que, embora tivesse perdido seu amigo, ele não o deixaria ir sem o amor e a gratidão que ele merecia. Max tinha sido sua companhia, seu protetor, e agora ele estava livre da dor que o consumia. De volta à casa, Lucas e sua mãe enterraram Max no quintal, no lugar onde eles costumavam brincar. Foi uma cerimônia silenciosa, sem palavras, apenas a presença de ambos e a memória de um amor que nunca se acabaria. Lucas sentia o vazio, mas ao mesmo tempo, uma paz estranha tomava conta de seu coração. Naquela noite, enquanto olhava para o céu estrelado, Lucas percebeu que Max ainda estava ali, em cada estrela, em cada lembrança, em cada silêncio que agora fazia parte de sua vida. O amor de Max não desapareceria. Ele viveria no coração de Lucas para sempre. "Eu sempre vou te lembrar, Max. Sempre." O vazio que Lucas sentia em seu peito era profundo e imenso, como um buraco negro que parecia não ter fim. Cada canto da casa lembrava-o de Max. O sofá onde o cachorro costumava dormir, o cantinho onde ele se aninhava e até o som da sua respiração tranquila durante a noite. Tudo agora parecia ecoar a ausência do amigo. Mas, como sua mãe lhe dissera,
A dor era algo que ele teria que aprender a carregar, como uma lembrança da felicidade compartilhada. Nos dias seguintes, Lucas se entregou a uma rotina de silêncio, onde suas emoções eram uma mistura confusa de saudade e aceitação. Ele passava horas olhando pela janela, perdido em pensamentos. Às vezes, se pegava esperando ver Max correr pelo quintal ou latir para chamar sua atenção. Mas isso nunca acontecia. O que mais o consumia era a sensação de que havia falhado de alguma forma, que não poderia ter feito mais. Será que poderia ter salvado Max se tivesse percebido mais cedo o quanto ele estava mal? Será que poderia ter dado mais carinho, mais amor? As perguntas o martelavam constantemente, enquanto ele lutava para entender sua própria dor. Foi em uma manhã chuvosa que Lucas decidiu sair de casa. Ele precisava de um pouco de alívio, um pouco de distração, e decidiu caminhar pelas ruas, sem rumo, deixando seus pensamentos vagarem como as gotas de chuva que caíam sobre o concreto. A cidade estava tranquila, mas Lucas não conseguia sentir a paz que tanto desejava. Ele estava perdido. Quando passou por um parque, sua atenção foi atraída por um grupo de crianças brincando com um cão. Era um Golden Retriever, jovem e animado, correndo atrás de uma bola com um entusiasmo contagiante. O sorriso das crianças era genuíno e alegre, e por um momento, Lucas sentiu um pequeno alívio. Ele se aproximou lentamente, observando o cão com um olhar vazio, mas ao mesmo tempo uma sensação de reconhecimento. Era como se o animal estivesse lhe dizendo algo, sem palavras, apenas com a felicidade de estar vivo. Ao observar aquela cena, Lucas percebeu que a dor não o definia. Ele havia perdido Max, sim, mas isso não significava que não poderia abrir seu coração novamente. O amor por Max não seria substituído, mas talvez houvesse espaço para um novo tipo de amizade, de conexão. Talvez um dia ele pudesse voltar a ser feliz com outro cachorro, não para substituir Max, mas para continuar a jornada, aprendendo a viver com a perda e com a memória de um amigo fiel. Aquele pequeno momento foi um divisor de águas. Lucas sorriu pela primeira vez em dias, não um sorriso completo, mas um sorriso genuíno. Ele entendeu naquele instante que a dor não duraria para sempre. A saudade seria sempre uma companheira, mas ele poderia seguir em frente. Ao retornar para casa, Lucas não sentia mais o peso da culpa. Ele sabia que Max ficaria para sempre em seu coração, mas também sabia que ele poderia curar sua dor aos poucos. O amor nunca morre, e talvez, em algum lugar, Max estivesse olhando por ele, orgulhoso por ele ter começado a seguir em frente. Os dias começaram a passar com uma leveza que Lucas não sentia há semanas. Após o momento no parque, algo dentro dele parecia ter mudado. Ele ainda sentia a falta de Max, mas a dor já não era tão sufocante. A aceitação começava a brotar dentro dele, como uma flor que desabrocha lentamente após uma longa espera. Ele sabia que a perda de Max nunca seria esquecida, mas ele também compreendia que a vida exigia que ele seguisse em frente, mesmo com a dor. Uma semana após a caminhada no parque, Lucas começou a visitar um abrigo de animais próximo de sua casa. Ele sentia uma vontade crescente de dar o amor que ainda carregava dentro de si. E quem melhor do que outro cachorro para receber esse carinho? Não para substituir Max, mas para renovar a confiança na capacidade de amar e ser amado. Ele queria dar uma chance a si mesmo e ao animal. Talvez encontrar uma conexão diferente, mas igualmente verdadeira. No abrigo, ele conheceu vários cães, cada um com sua própria história, seu próprio olhar de esperança ou medo. Ele passou por vários canis, acariciando alguns animais, mas nenhum deles parecia tocar seu coração da mesma maneira que Max havia feito. Até que ele chegou à última sessão, onde um cachorro de aparência cansada o observava silenciosamente. Era um pastor alemão,
com os olhos profundos e tristes, mas com uma força latente que se refletia em sua postura. Lucas se agachou, olhando nos olhos do cão, que se aproximou devagar, como se estivesse avaliando o homem diante dele. A conexão foi instantânea. Algo nos olhos daquele cachorro, a forma como ele se aproximou de Lucas, como se sentisse a dor e a esperança compartilhadas, tocou fundo no coração de Lucas. Ele não sabia ao certo, mas sentiu que aquele era o momento de recomeçar. "Oi, amigo", Lucas disse, com uma leveza na voz que não sentia há muito tempo. O cachorro parecia ouvir, inclinando a cabeça e aproximando-se mais. Lucas sentiu um aperto no peito, mas também uma sensação de alívio. Era como se aquele ser estivesse ali para ajudar a curar as feridas que ele ainda carregava, e ele sabia que poderia dar ao cachorro uma vida melhor. Ele perguntou ao funcionário do abrigo sobre o cachorro, que se chamava Zeus. O homem explicou que Zeus havia sido resgatado de uma situação difícil e estava se adaptando ao abrigo, mas ainda tinha dificuldades de confiança, provavelmente devido a seu passado. Lucas sentiu uma afinidade imediata com o animal. Era como se ambos tivessem passados por suas próprias batalhas e estivessem prontos para encontrar algo novo, juntos. Depois de algumas conversas com o abrigo, Lucas tomou a decisão. Zeus seria seu novo amigo. Não substituía Max, mas trazia consigo uma nova chance de reconstruir sua vida. Eles iriam juntos, passo a passo, aprender a confiar novamente, a amar e a compartilhar momentos de alegria. Ao levar Zeus para casa naquele dia, Lucas se sentiu mais leve. O cachorro estava um pouco nervoso, mas logo se acomodou ao seu lado, parecendo entender que aquele seria seu novo lar. Lucas não sabia o que o futuro reservava, mas sentia que aquele era o primeiro passo para um novo capítulo, cheio de possibilidades. Nos primeiros dias após a chegada de Zeus, Lucas sentiu uma mistura de incerteza e esperança. O cachorro, com seu comportamento desconfiado, parecia estar processando sua nova realidade. Ele não era Max, e Lucas sabia disso, mas havia algo de bom em ver Zeus aos poucos se adaptando à nova casa, se acostumando com os sons e cheiros familiares e começando a confiar em Lucas, ainda que devagar. Zeus, ao contrário de Max, não era excessivamente afetuoso logo de cara, mas ele ficava perto de Lucas, deitado na cama ou deitado aos pés dele enquanto ele assistia TV. Havia uma sensação reconfortante em ter um amigo novamente, mas o silêncio entre eles ainda era palpável. Lucas sabia que o tempo seria necessário para que Zeus realmente se sentisse à vontade. Era uma nova jornada, não só para o cachorro, mas também para ele. Lucas começou a levá-lo para passeios diários no parque, como costumava fazer com Max. No início, Zeus parecia mais interessado em explorar o ambiente do que em interagir com seu novo dono. Mas Lucas estava paciente, como sempre fora. Cada pequeno passo de Zeus em direção à confiança era comemorado, mesmo que fosse um simples toque de focinho ou um olhar que refletia mais curiosidade do que desconfiança. O verdadeiro momento de conexão aconteceu em uma manhã de domingo. Lucas estava sentado no sofá, perdido em pensamentos, enquanto Zeus se aproximava com uma bola de tênis na boca. O cachorro olhou para ele com os olhos brilhando de uma forma nova, uma espécie de convite para brincar. Lucas sorriu, um sorriso genuíno que ele não sabia que tinha nos lábios. Ele se levantou, pegou a bola e, pela primeira vez, jogou-a com a intenção de brincar. Zeus correu atrás da bola com a mesma energia que os cães normalmente demonstram, mas havia algo mais. A corrida não era só uma corrida atrás da bola, era a demonstração de que Zeus estava começando a se sentir em casa, de que ele começava a confiar em Lucas. Quando Zeus trouxe a bola de volta, Lucas o acariciou pela primeira vez, sem pressa, apenas deixando o momento acontecer naturalmente. Zeus parou,
com a língua de fora, o rabo abanando suavemente, e a sensação de vínculo era visível. A cada dia que passava, Zeus se abria mais para Lucas. Ele começou a se aconchegar nas pernas dele enquanto assistia TV, e aos poucos o espaço entre eles diminuiu. Zeus estava se tornando mais do que apenas um cachorro adotado. Ele estava se tornando um amigo. A saudade de Max ainda existia, mas Lucas percebeu que não precisava escolher entre um amor e o outro. Ambos ocupavam um lugar especial em seu coração. O processo de cura de ambos, Lucas e Zeus, estava sendo mais suave do que ele imaginava. Eles se curavam mutuamente, e o amor que crescia entre eles era, de certa forma, uma continuação do que ele tinha com Max. Zeus não o substituiria, mas ele trazia consigo um novo tipo de alegria, uma nova razão para acreditar na amizade, na confiança e no amor incondicional que os animais oferecem. Naquela noite, ao se deitar, Lucas olhou para Zeus, que já estava deitado ao seu lado. "Obrigado, amigo", ele murmurou. Zeus olhou para ele, com os olhos cheios de compreensão, e então se aninhou mais perto, como se também soubesse que eles estavam finalmente começando algo novo juntos. À medida que os dias passavam, Lucas e Zeus começavam a construir uma rotina que, embora diferente, se mostrava reconfortante. Eles passeavam pelas ruas, tomavam café juntos. Zeus adorava os pedaços de biscoito que Lucas lhe dava e compartilhavam um espaço de silêncio e cumplicidade. Porém, nem tudo em Lucas estava tão leve quanto ele queria. O passado de Zeus, a dor que ele carregava, ainda permanecia, mesmo que de forma silenciosa. Zeus, como um reflexo do próprio Lucas, parecia ter seus próprios fantasmas, um medo do qual ainda não estava disposto a falar ou mostrar. Às vezes, quando estavam sozinhos, Zeus se encolhia ao ouvir sons altos, ou reagia de forma tensa a movimentos bruscos. Parecia ser algo que vinha de longe, uma marca invisível deixada pelo tempo que ele passou antes de ser resgatado. E em momentos como esses, Lucas sentia que, embora o cachorro estivesse se curando, as feridas não eram fáceis de apagar. Naquela manhã de sexta-feira, enquanto caminhavam pela rua, algo inusitado aconteceu. Um grupo de jovens, rindo e conversando, passou por eles de forma animada. Zeus, que estava normalmente tranquilo, se encolheu imediatamente. Suas orelhas caíram e seu corpo se tensionou. Ele começou a rosnar baixo, algo que nunca acontecia. Lucas parou, confuso, tentando entender o que estava acontecendo. Os jovens não pareciam perceber a reação do cachorro, mas Lucas podia ver que Zeus estava em alerta, como se o som das vozes os tivesse transportado para um lugar de medo e angústia. "Calma, Zeus", Lucas murmurou com a voz suave, tentando tranquilizá-lo. Zeus parecia não ouvir, ainda tenso, o olhar fixo no grupo de pessoas. Lucas se agachou e, com a mão firme, acariciou a cabeça do cachorro, tentando aliviar a ansiedade que tomava conta dele. A sensação de impotência que Lucas sentiu foi inevitável. Ele sabia que havia algo mais no comportamento de Zeus, algo que ele não podia ver, mas que estava presente, enterrado nas profundezas do passado do animal. Era claro que Zeus tinha sofrido, e de alguma forma, a violência que ele carregava em si ainda se manifestava em pequenas reações como aquela. A angústia de Lucas era visível, pois ele sabia que, enquanto Zeus tentava se ajustar ao novo lar, o passado que ele carregava não poderia ser apagado tão facilmente. Mas ele também sabia que isso não o impediria de seguir em frente. A dor de Zeus não o faria desistir dele. "Eu estou aqui", Lucas sussurrou novamente. "Você não está sozinho." Os jovens seguiram seu caminho sem perceber a luta silenciosa do cachorro ao lado de Lucas. Quando a tensão começou a dissipar, Zeus finalmente relaxou, embora ainda permanecesse cauteloso. Lucas o manteve perto de si, sentindo que o processo de cura de Zeus, assim como o seu, seria longo e cheio de desafios.
O amor que eles compartilhavam estava se tornando um lugar seguro, mas Lucas sabia que a verdadeira superação não seria fácil para nenhum dos dois. O passado de Zeus, assim como o seu, era algo que ambos teriam que enfrentar e aprender a carregar. No entanto, aquele momento de calma, depois da tempestade, lhe deu uma esperança renovada. Talvez o processo de cura não fosse linear, mas ele sabia que, juntos, poderiam enfrentar qualquer coisa.